Deixa eu só falar, vocês viram? O decreto vai até o dia 30/10. Então, não pode ter aula, como é que se fala? Presencial. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, eu estava vendo uma reportagem, professora, que acho que saiu uma lei agora que as escolas podem, até o dezembro do ano que vem, ter aula online, que não vai ser mais obrigado a voltar presencial. No estado do Rio, não sei se os municípios, né, todos vão acatar, mas no estado saiu. Até o ano que vem vai poder ter aula online liberado. Não vai ser mais obrigado a voltar presencial. Caramba, eu não vi isso, não. Eles podiam, pelo menos, liberar o laboratório e o estágio, né? Para não atrasar a gente. Então, o problema é que Anne que está falando? Gente, o curso do meu sobrinho vai ser liberado e ele estuda aqui na CNA, de Piabetá. Então, acho que curso já é... Eu falei, dá uma olhadinha aí no chat, por favor. Tá, peraí. Tudo bem, Thaís. Tudo bem. Só fica na ativa quando eu fizer a chamada, tá bom? Ativa. Professora. Quem me chamou? Laurinda, boa noite, Laurinda. Assim, o curso já é uma coisa diferente, né? A quantidade de alunos também são diminuída, aquelas coisas todas, entendeu? É igual o Progressão, o curso que eu leciono para a galera que vai fazer curso, né, preparatório, é a mesma coisa. Agora, a escola, por ter um número aí maior, né, uma quantidade maior de alunos, né, ter essa aglomeração, por isso que eles estão fazendo isso. O Força Máxima iria iniciar e não vai mais iniciar. Tá? É onde meu filho estuda. Então, foi cancelado também as aulas presencial. Estava para iniciar amanhã. Aí fizeram grupo A e grupo B para estar iniciando. Mas não tem como, tá? Sobre acho que foi a Alessandra que falou até ano que vem. Eu não vi essa reportagem ainda, Alessandra. Eu não sei se passou no jornal, porque eu não estou vendo televisão, mas eu li na internet. Tá. Tem aquele fake news, né? Tem que saber se é fonte segura, né? Também tem. Uhum. É porque eu acho que enquanto não sair ainda, né, a vacina, né, alguma medicação, mais é vacina, aqui a gente fala de medicação, eles falam mesmo só de vacina, né? Entrou uma nova agora, né, que já tem, apesar dela estar iniciando agora, que é a Janssen, né? Hoje eu consegui ver a reportagem falando sobre a vacina, mas, porém, ela teve que dar uma parada, mas para estudo, né? Mas disse que isso aí faz parte, né, do processo, né, de aprovação da vacina ou não, mas é que começou por último, mas é uma que está bastante avançada, parece que só teve 12 pessoas, né, que se candidataram para poder fazer a aplicação da vacina. Então, de qualquer forma, tem que aguardar, não tem jeito, tá? Vamos aguardar, né? Deixa eu só compartilhar aqui. Só vou finalizar da aula passada, tá? Acho que ficava faltando só 2 slidezinhos. Conseguiram imprimir a apostila? Sim. Sim, Creuza. Professora Ângela, consegui entrar. Só que eu não sei se a internet vai ficar, porque ela vai e volta. Tudo bem, Ângela, é só me sinalizar, tá bom? Tá ok, professora, obrigada. Nada. Só me informa qual a página que a senhora parou, professora? Então, o problema todo é esse, eu não sei qual é a página. Vem aí, ó, vamos pegar uma referência. Peraí, deixa eu botar no slide aqui. Página 6. Página 6. 6 para 7, né? Que parou em estado de saúde da população. Então, aí eu entro em medir doença e saúde e doença, não é isso? Estado da saúde da população, não foi? Aí a gente entra aqui, medir saúde e doença, correto? Isso aí. Vocês viram que eu já disponibilizei lá no portal? Então, vamos lá. Medir saúde e doença, né, é fundamental para a prática de epidemiologia,
Diversas medidas são atualizadas para caracterizar, né, a saúde da população. O estado de saúde da população não é totalmente medido em muitas partes do mundo. Essa falta de informações constitui, né, um grande desafio, né, de epidemiologista. O que acontece quando a gente fala em medir saúde e doença? Então, assim, não vai estar aqui, né, porque é algo que ainda não está totalmente definido para a gente poder fechar, né, como diagnóstico, tratamento, mas é uma coisa que a gente está sendo atualizada aí. Deixa eu só desativar o som de vocês, gente. Entra. É o som do William que está ativado. Desativei. Então, o que acontece quando a gente fala medir saúde, né, e doença, é quando uma vez que a gente, né, por que algumas cidades, né, vamos dizer assim, algumas cidades, né, liberaram aí as aulas presencial, porque o número, né, de contaminação, né, o número de contágio acabou diminuindo, mas, porém, entretanto, todavia, acaba se aumentando os casos. Então, hoje, né, o prefeito, ele age dessa forma. Então, quando se tem um número, né, ainda significativo, né, das pessoas que estão sendo contaminadas, né, através do Covid, então é por isso que eles vão continuar tendo essa suspensão ainda, né, de aglomeração. Hoje eu posso dizer para vocês que eu assisti o jornal aquele de 13h, acho que é na Itália, só não lembro o local direito, mas a Itália, ela está voltando, né, a diminuir também a aglomeração em algumas cidades, porque o número de contágio lá, né, acho que por dia ou por semana, eu não lembro o dia certo, mas parece que começou a aumentar de um dia para o outro, alguma coisa assim, de 5.000 para 6.000. Então, eles estão fazendo de novo esse isolamento por conta disso. Né? As pessoas acabam tratando como se o Covid ele já tivesse aí, né, parado, né, do contágio, mas, na verdade, né, assim, a gente está se adaptando a um novo normal, mas, porém, entretanto, todavia, a gente precisa tomar os devidos cuidados. A gente realmente precisa sair de máscara, a gente realmente precisa chegar em casa, fazer, né, a nossa higiene, realmente tomar um banho, trocar de roupa, botar a roupa para lavar, porque senão vai continuar esse contágio, em vez de diminuir, vai aumentar. Porque se a gente for para pensar, realmente ninguém parou de fazer nada. Lógico que nos 3 primeiros meses, todo mundo, a maioria da população, né, ficou realmente em casa, mas depois a gente voltou a se adaptar a esse novo normal. Então, a gente precisa, né, continuar com esses cuidados primordiais, né? Porque senão vai ter realmente aí o contágio relacionado a isso, tá? Então, medir a saúde da população existe, né? Quando a gente fala de notificação compulsória, é onde o SUS ele começa, né? Isso a gente vai pegar lá em a coletiva, atendimento básico, é onde eles fazem a notificação. Então, chega um caso para a gente, né? Que é confirmatório, a gente faz a notificação compulsória e dali começa a se tirar, né, a medir a quantidade, né, de pessoas que estão sendo infectadas por tal doença, né, seja ela o Covid, tuberculose, meningite, sífilis, e ali a gente consegue identificar desta forma, tá? Os dados, né, existe na necessidade dos dados fidedignos, né, que é aquele que é confirmatório, você faz a notificação compulsória e depois tem a confirmação, que você precisa notificar aquilo ali, que realmente foi não só como apenas como suspeita, mas acaba sendo notificado que confirmou. Então, são informações fidedignas para a gente poder estar se fazendo o número de contágio. Né? A Globo, pelo menos nessa parte, ela começa a identificar, né, a fonte de tal dia, que é do Ministério da Saúde, faz aquela atualização, né? Geralmente aparece no jornal de 8 horas, e ali ele faz aquela atualização, né, de quantas pessoas foram contaminadas, né? Eles fazem aqueles gráficozinhos subindo e descendo, isso é para todas as doenças. Claro que, como hoje está em alta no Covid, eles vão bater no Covid o tempo todo. Então, os dados, né, através das informações, chegam para a gente as informações de tais doenças, né, que elas precisam ser notificadas, como sífilis, tuberculose, meningite, tá? Sarampo, Covid. Então, essas doenças são doenças notificadas, né, elas são notificadas, a gente dá como notificação compulsória, e dali começa a se tirar uma margem, né, de quantas pessoas estão sendo contaminadas com determinadas doenças, tá? Professora, eu tô aqui, tá? Milena? Alexandra. Alexandra. Aí alguém me mandou mensagem falando que não estava bem hoje. Sou eu. Alessandra? É. Tá.
Qualquer coisa, é só falar, faz sinalzinho de fumaça, tá bom, filha? Tá bom. Então, tudo bem, tá? Forma contínua, né, que são os óbitos, os nascimentos, doenças, né, de notificações obrigatórias, né, que foram essas doenças. Então, os óbitos são notificados, nascimentos também são notificados, né? Por isso que eles sempre sinalizam, né? Morreu 1000 e nasce 1001, sempre nasce um a mais. Então, isso tudo é notificado, tá? Forma periódica, recenseamento, né, da população. Então, é aquilo ali que está acontecendo todos os dias, então a gente sabe que o índice está sendo aumentado. Por isso, né, vou dar exemplo, por isso que as aulas elas não vão voltar agora, né, presencial, então eles deram prazo aí até o dia 30/10, tá? Forma ocasional, pesquisa realizada para fins específicos de conhecer a prevalência, né, da hipertensão arterial em uma comunidade em determinado momento. Então, foi o que eu acabei de dizer relacionado lá à Itália, né? Diminuiu o caso, mas, porém, agora está o quê? Aumentando de novo os casos. Então, agora precisa se fazer a redução, né? Eles vão colocar as pessoas de volta em casa, ficar de novo em quarentena e sair se realmente precisar. Então, é a mesma coisa aqui. Então, eles não estão liberando, né, as escolas justamente por conta disso. A gente sabe que são as crianças, elas não vão tomar os devidos cuidados, tá? Dados de relevante à saúde, né, relacionada à população, né, que são números de habitantes, idade e sexo. Então, a gente sabe, né, que é o contágio, né, quem vai atingir, né, qual é a faixa etária que estará sendo atingida. Né? A gente sabe que o Covid, né, são as pessoas, né, de risco, que são os idosos, doenças crônicas, imunodeprimidos, tá? Socioeconômico, renda, ocupação, classe social, tipo de trabalho, condições de moradia e alimentação. Lembrando que o Covid hoje ele não procura, né, socioeconômico, tá? Agora, classe social, dependendo da doença, vamos dar exemplo aí da tuberculose, dependendo, né, aonde, né, seja a condição de moradia desse cidadão, ele pode contrair a tuberculose, a alimentação também, mas só que o Covid, né, ele não procura aí renda e ocupação ou classe social, tá? Atingindo todas as pessoas, tá? Serviço de saúde, os hospitais, ambulatório, unidade de saúde e acesso ao serviço. Morbidade são doenças que ocorrem na comunidade, tá? É aquilo ali que está acontecendo. O que a gente pode, né, dizer. Então, o que acontece, né? Quais são as formas de contaminação onde a gente acaba tendo em determinada comunidade? Eu posso afirmar para vocês como eu fiz um trabalho, né, de sífilis congênita, né? Então, assim, apesar da gente saber que aqui tem muito índice, né, de gestante com sífilis, mas o maior índice da população que a gente fez Piabetá e Magé, que a gente tem que fazer do local onde a gente reside, o maior índice, né, de gestante contaminada é em Caxias, tá? Então, a gente acaba fazendo um gráficozinho. Então, ali o índice maior de contaminação de sífilis é em Caxias. Mas lembrando que aqui a gente encontra, né, na maternidade bastante gestante com sífilis, tá? Mas o maior caso, né, relacionado à comunidade acaba sendo em Caxias, tá? Eventos vitais, né, óbito, nascidos vivos e mortos. Esses dados refletem a saúde ou a ausência dela, da população que deseja estudar. Então, a gente vai procurar em cada bairro qual o índice maior que está acontecendo, né, de incidência relacionado às doenças, tá? Então, aqui no nosso bairro, a gente pode ir, né, por microárea. Vou dar um exemplo clássico. Né? Nessa microárea, será que tem muita hipertensão? Será que tem muito diabético? Será que tem muitas pessoas com hanseníase? Doença aí, né, de base aí, tá? Então, a gente começa a fazer dessa forma, em determinada microárea, tá? Quais são os índices maiores que eu tenho da população contaminada, né? O que tem mais casos, o que tem mais incidência, tá? Vou só fechar essa aqui.
Então, aqui a gente vai começar a falar, né, de algumas doenças, né, que acometem, né, fica dentro dos dados de epidemiologia, tá? Eu não está colocado aqui sobre o Covid, mas é algo que eu estou falando para vocês aí o tempo todo. Então, quando tudo isso acabar, fechar, ele entra aí como os dados para a gente poder estar fechando totalmente, tá? Então, vamos lá. Dados relevantes à saúde. Algumas coisas eu deixei como palavra-chave aqui para vocês, né? Terem noção do que a palavra-chave. Quando eu falo de endemia, né? É de doença regional. Então, quando surgir essa palavra, vocês precisam saber pelo menos qual é a palavrinha-chave. Então, já está sinalizado aqui. E eu acho que, se eu não me engano, foi até a Mônica que comentou, né? Quando a gente falou isso no slide na aula anterior, tá? Endemias, doença regional em níveis previsíveis, né? Exemplo, sarampo no inverno, resfriado, né, em São Paulo e etc. O que acontece? Lembrando que são doenças regionais, né, de níveis previsíveis. É algo que você acaba fazendo o quê? Tem como você prevenir aquilo ali. A partir de que momento você começa a prevenir a tal doença? Né? A partir do momento em que você faz a vacina. Foi o que eu falei bastante na aula passada, relacionada ao sarampo, né? Que as crianças elas precisam ser vacinadas a partir de 1 ano, mas, porém, quando aumentou, né, teve esse índice, essa endemia, né, de crianças sendo contaminada, né, acabando pegando o vírus do sarampo, o que o Ministério da Saúde fez? Pediu que todas as crianças, a partir de 6 meses, que fossem o quê? Vacinada contra o sarampo, poder diminuir, né, esse sarampo, essa doença relacionada às crianças, tá? E entra como resfriado São Paulo por conta do clima, né? É algo, se você for alérgico, você precisa fazer o tratamento, ou você faz o tratamento contínuo, né, que é relacionado às homeopatia ou às vacinas, ou você acaba entrando numa emergência fazendo aí os broncodilatadores ou os corticoides da vida, tá? E os histamínicos, porque acaba entrando como uma alergia, tá? Epidemia, elevação inesperada do número de doentes em certa região, né? Exemplo, a gente teve dengue, febre amarela e etc. Lembrando que a febre amarela era uma doença que ela já estava erradicada, tá? E ela voltou de novo. Até ano passado, ano retrasado, eu não lembro, as pessoas tinham que fazer a vacina da febre amarela, tanto que tinha né, casos, números de pessoas sendo infectadas com a febre amarela, que eles acabou dobrando, né, a dosagem da febre amarela. Lembrando que é dose única e teve que se fazer em 2 doses, tá? Por conta disso. Pandemia, né, e epidemia transcontinental, né, podem se espalhar por outros continentes ou por todo o mundo. É o que aconteceu com o Covid. Inúmeras mortes, né, e destruídas da cidade da região inteira. Exemplo, a gripe, né, a gripe espanhola. A gripe espanhola, ela perdurou aí durante 2 anos, né, para ela poder ser realmente erradicada, tá? Só para sinalizar, né, nós já estamos em outubro, né, em março, aí, dezembro, né, vamos colocar pela China, dezembro, o Covid, ele já vai fazer 1 ano. Agora, aqui no Brasil, como foi comunitária, né, a gente pode dizer que em março, como teve aquele boom todo, né, acabou sendo em março aqui no Brasil. Aí eu não sei como é que eles vão contar, tá? Tá falhando, professora. Tá falhando? Tá para todo mundo ou só para uma pessoa só? Para mim tá normal. Para mim não tá, não. Tá não? Para mim tá normal. Para mim tá normal. Tá. Então, o que acontece? A gripe espanhola, ela perdurou aí durante 2 anos, né? Querendo ou não, o Covid, ele tá indo para 1 ano. A gente sabe que na China ele começou, né? Teve aquele boom todo, foi em dezembro. Aqui pra gente foi em março, tá? O AIDS, né? A sarna, tuberculose, malária e a gripe A. Né? A gripe, a gente faz, as pessoas fazem até hoje, né? Contra a gripe, tá? Então, a gente começa a falar agora um pouquinho sobre algumas doenças, tá? Que realmente se disseminou aí, que realmente, né, foram muito graves, tá? A peste negra, ou bubônica, né, como ela é conhecida, é a primeira que provavelmente acometeu os filisteus, né? A peste de Aedes Nicolau Poulsen. A segunda ocorreu no século XIV, né, na Europa. Ratos contaminados com a bactéria Yersinia pestis,
né? A gente acaba tendo aí como a leptospirose, tá? O vetor que foi através das pulgas. Importante história, né? Que foi a revolta camponesa. Aumenta o misticismo, né? E aparecem flagelantes, aumenta a perseguição aos judeus justamente por conta disso. Naquela época, né, eles eram procurados por conta disso. Então, achava que quem trazia, né, a gente pode dizer como fosse as 7 pragas, né, quem traziam eram os judeus e eles eram castigados por conta disso, tá? A peste negra ou bubônica. Professora? Oi. Estão me ouvindo? Sim, professora. Estou ouvindo normal. Está ouvindo normal? Ah, tá, que alguém me chamou professora. Professora? Oi. Quem me chamou? Laurinda, tá difícil de eu escutar, tá falhando muito. Então, Laurinda, tem que ver que se não é a sua internet. Porque para o Será que é minha internet? porque para o pessoal eles estão me ouvindo legal. Vocês estão me ouvindo legal? Sim. Eu, às vezes, normal. Normal. Às vezes, fico um pouquinho assim. Então, Laurinda, alguém está ouvindo a Laurinda, o que ela está falando? Não, tá picotando Não, o áudio muito. dela tá falhando. O áudio dela está falhando, né? Eu não estou conseguindo ouvir Laurinda. Então, vamos lá. Laurinda, vê se não é a sua internet, porque eu e o pessoal, a gente não está conseguindo te ouvir, tá bom? Vou ter recado para ela lá no grupo. Peste negra ou bubônica, tá? Foi um dos maiores surtos, né, epidêmicos da história. Quando eu falo de epidêmicos, ela surge aonde mesmo? Vai, pode falar um de cada vez. Regional. Ela é uma Epidêmica local. regional ou local, gente? Quem dá mais? Regional. Regional. Regional, tá? Da história da humanidade, né? A peste bubônica, né, contraída pelos contatos, né, com as pulgas ou ratos, infectado, caracterizava-se por gânglios, né, que acumulavam sangue negro, principalmente nas axilas, né? Então eles procuram os lugares mais úmidos, né, frios, para poder estar se inserindo ali, tá? A peste pneumônica era contraída pelas vias respiratórias a partir do contato com outra pessoa infectada. Ou seja, a partir do momento em que você era contaminado, né, através do vetor, que era de pulgas, ou até mesmo, né, de vetores, né, que são os ratos, né, os roedores. Professora. Oi? Oi, é Bruna? Oi, Bruna. Desculpa atrapalhar a aula. Eu tô meio doente, na verdade, tô doente. Estou fazendo aqui o curso para assistir a aula, só que meu celular não tá ajudando, que ele tá travando muito. Mas eu só queria te tentar, entendeu? Que se caso eu não estiver lá na hora da chamada, ou meu celular deu ruim, tá dando muito ruim, ou eu não vi, entendeu? É isso não. Tá bom, Bruna. Então, o que acontece? A partir disso que a pessoa ela acaba sendo, né, infectada, né, já vinha a peste pneumônica, né? Se uma vez que ela encostava, né, por contato, a gente pode dizer que era por contato direto ou contato indireto, ainda tinha via respiratória, né? Hoje que a gente consegue, né, identificar, separar o que é respiratório, né? Que somos duas, nós temos gotículas e aerossóis. Quando eu tenho, né, uma precaução aí respiratória, né, através de gotículas, que tipo de máscara que eu utilizo? FF2? Gotícula, que tipo de máscara que eu utilizo? Cirúrgica. Boa, cirúrgica. Ou máscara? Simples.
Simples, ou uma ou outra, né? Que é essa que a gente utiliza o tempo todo, né? Não é essa? Tá? E para aerossóis, a gente utiliza que tipo de máscara? Aquela N95. N95, conhecida como PFF2, tá? E contato, o que a gente utiliza? Luva e capote. Boa, luva e capote. Então, quando a gente entra em contato com o paciente, claro que naquela época, né, não se tinha, né, toda essa explicação toda de máscara, né, que tipo de máscara, que tipo de precaução. Então, a gente acaba, naquela época, você acaba utilizando. Parece que agora travou. Estão me ouvindo? Parece que o meu deu uma travada agora. Travou não, professor. Não? Ouvindo. Então, naquela época não tinha, né, todos esses equipamentos de EPI, então eles manipulavam, né, eles cuidavam dos pacientes da melhor forma possível, tá? Então, professora, oi. Esse é slide ou isso aí tá na apostila? Tá na apostila, não tá não? Na minha não tá não. Qual página? Assim eu já não consigo, porque eu tiro de lá e vou colocando. Professora, porque na apostila, essa primeira parte da peste negra não tem, só tem a partir da terceira ocorreu no século, só a partir daí. Ah, tá, porque alguma coisa eu vou colocando, poder Professora, acrescentar. É muito raro acontecer isso com a minha internet. Deu uma resumida aqui, né? Isso, aí porque eu prefiro colocar mais informações aqui para vocês entenderem um pouco melhor do que eu estou falando. Mas, de qualquer forma, eu libero para vocês os slides também, tá? Sem problema nenhum. Professora. Oi. Quem está me chamando? Quem me chamou? Se vai querer. Quem me chamou? Tava igual o filho. Professora, mãe. Não, vou dar continuidade, hein? Estão me ouvindo? Eu tô, professora. Eu tô. Normal. Eu tô, professora. Tá conseguindo me ouvir, professora? Quem está falando agora? Laurinda? Não, Mariana Reis. Fala, Mariana, tô te ouvindo. Não, professora, não queria falar nada, não. Eu só tô falando que eu tô te ouvindo, entendeu? Entendeu. Então tá bom. Pode prosseguir, né? Tá conseguindo me ouvir? Laurinda, eu tô te ouvindo. Fala mais alguma coisa. Você tá conseguindo me ouvir? Tô. Oi, professora. Tá conseguindo me ouvir? Tô, Laurinda. Então, naquela época não se tinha, então a gente não, né? Eles naquela época utilizavam da melhor forma possível para eles não serem contaminados, tá? A terceira ocorreu. Não tô ouvindo mais nada. A terceira ocorreu no século XIX, iniciou Manchúria, né, e se espalhou-se por toda a China entrando aí de novo, tá? Matou cerca de 12 milhões entre a China e a Índia. Atualmente, cerca de 2 milhões de pessoas por ano morrem deste mal, tá? O que a gente pode até classificar aqui hoje, né, relacionado, né, através dos vetores com rato, né? Então, a gente tem a leptospirose, até a leptospirose ela conseguir, né, diagnosticar, fechar o diagnóstico, demora-se muito, porque acaba se pensando em diversas doenças, né, por conta disso, então as pessoas acabam morrendo por conta disso, tá? E vem sempre através das enchentes. Vou só passar aqui. Epidemia, pandemias, né, no século XX. Então, nós temos aí a tuberculose, que é o bacilo de Koch, microbactério, né, que é a tuberculose. Tuberculose era considerada como uma doença romântica, tá? Mas a gente sabe que a tuberculose, né, era por conta do contato direto e indireto. Então, por as pessoas, né, naquela época as pessoas eram muito mais românticas, então era muito mais fácil, né, de contrair. Claro que antigamente não tinha, né? Vou ficar com uma, ficar com outra ali. Então, era aquela pessoa teoricamente fixa, tá? Então, acaba se tratando desta forma
E era muito mais fácil, né, a pessoa ela contrair esse bacilo, né, de Koch por conta disso. Lembrando que a tuberculose, ela até como iniciar, né, aí o antibiótico de 48 a 72 horas, ela acaba sendo como contato direto e indireto, mas através, né, do contato aí através da precaução respiratória. Que tipo de respiratória ela é? Acabei de falar. Quando eu penso em tuberculose, a via de transmissão dela é através de quê? Melhorou a pergunta? Aerossóis. Aerossóis. E para aerossóis eu utilizo que tipo de máscara? PFF2. PFF2. Lembrando que quem utiliza essa máscara PFF2 é sempre o profissional, né, de saúde. Quando o paciente ele vai ser transportado de uma unidade para outra, ele é colocado a máscara simples ou a máscara cirúrgica, porque o que acontece? A gente sabe que aquela máscara ela acaba sufocando. Então, se ele tem uma tuberculose, né, ele já está com uma dificuldade respiratória e dificultosa, tá? Ele não consegue fazer essa troca gasosa eficaz. Então, quando tu coloca essa máscara PFF2, automaticamente vai comprometer, né, essa troca gasosa desse paciente. Então, por isso que é utilizado a máscara simples, tá? Ou a máscara cirúrgica, justamente por conta disso, tá? Fungo, né? Penicillium, né? SP, que é produzido pela penicilina, descoberta por Fleming, né? Em 1928, né? Foi ele que descobriu, né? Quando o paciente ele tá com a tuberculose, que tipo de tratamento é utilizado? Acaba se utilizando aí a classe da penicilina, tá? Claro que hoje a gente acaba utilizando como contato direto, precaução padrão, os equipamentos de EPI, precauções de contato e respiratório, né, através do aerossóis. Essa injeção de penicilina dói muito, né? Aham, é a Bezentacil. Professora? Oi? Só uma dúvida para ver se eu acho que eu não sei se eu faço certo. Eu, quando pego paciente de Covid ou de alguma precaução respiratória, eu tenho o costume de botar a cirúrgica por baixo e a 95 por cima. É correto isso? Ou tem algum problema, alguma restrição, algum problema que eu não conheça? Não, hoje o que mais está se utilizando é dessa forma, o William, até mesmo para a gente poder não se contaminar. Então, quando você automaticamente, né, quando tem um paciente com Covid que tu coloca a máscara simples, às vezes tu esquece que tu já tocou no paciente, está com a luva, que automaticamente tu faz o quê? Tu pega naquela máscara. Então, para você tirar a outra, né? Então, acaba se utilizando. Só que uma só já sufoca, imagine as duas. Pois é, mas como eu não sou do intra-hospitalar, para mim é melhor. Pior para quem trabalha no intra. É, mas é pior, porque tem que ficar aquilo ali 24 horas ou 12 horas na cara. É pior. Para mim, não. Aí no 95 eu só uso mesmo no transporte do paciente. E fora que a gente utiliza aquela proteção. Eu sempre esqueço o nome daquilo, gente. A roupa de astronauta? Não, né? Shield, professora. Essa caceta mesmo. Isso, ainda tem isso aí. Então, quem trabalha 24 horas, você ainda coloca a máscara simples, mais a PFF2, tá? Quem trabalha intra-hospitalar, a gente acaba colocando a máscara PFF2, mais esses linhos aí que a gente acaba utilizando. Fora o óculos, né? Que se você for fazer a proteção, você acaba utilizando mais ainda. Entendeu? Porque o seu é momentâneo, né? O seu é só na hora de transportar, manipulou o paciente, acabou. Eu perguntando porque eu comecei a fazer isso no instinto, professora. Só que eu comecei a reparar que ninguém usava assim. Ou usava cirúrgica, ou usava a 95. E eu, como eu sou neurótico, eu ainda uso a Festil ainda. Então, o que acontece? Então, o que acontece, né? Vem cá! O que acontece? A gente sabe, né, que a precaução, né, respiratória por Covid é por gotícula. Aí, uma vez passou uma reportagem no Fantástico, quando eles foram fazer um ensaio, e dali as pessoas, acho que eram 50 e poucas pessoas, e todas as pessoas acabou contraindo, porque tinha um contaminado. Então, eles estavam deduzindo que talvez o Covid, a forma de transmissão dele não seja apenas por gotículas, e sim por aerossóis, porque ele fica muito mais tempo suspenso no ar
e por ter esse número todo de pessoas contaminadas, então eles viram, né, que poderia ser mesmo através por aerossóis, mas não foi nada confirmado. Mas se for por gotícula, a forma de estar utilizando é a máscara simples, tá? Ou a máscara cirúrgica, e para aerossóis é a máscara PFF2, mas eles não desenvolveram, né? Passou aquela reportagem e ficou. O nosso tempo ele vai acabar, é só a gente esperar um pouquinho que eu vou finalizar. Vamos! Aí vocês se acessem de novo, tá bom? Entendeu, William? Entendi, mas professora. Você não está errado, não, né? Por precaução, vai lá. Eu sempre